estudando a série Serviço Cristão e estamos no capítulo 5. E o tema de hoje é a igreja como centro de preparo. E com o irmão Nilson Pinto, da AMAP, a oportunidade. Amém, irmão Nilson? Bom dia. Bom dia, irmã Sandra, bom dia a todos, graça e paz. Conforme a irmã falou, nós estamos no capítulo 5, a igreja como centro de preparo. E, inicialmente, eu ia comentar sobre muito de ler a primeira parte, que é muito importante para nós. E peço também aos irmãos que peguem as suas Bíblias e marquem no capítulo 5 de Mateus. Lá no finalzinho a gente vai ler um texto, 2, 3 textos. E também pegue o seu inário e vá no hino de número 94. Guardem aí que no finalzinho nós vamos fazer um breve comentário sobre o que está escrito em Mateus 5,14, também sobre o louvor 94. O capítulo fala sobre a igreja como centro de preparo. E testemunho, baseado em testemunho volume 9 e o 3, dá a seguinte informação para nós, a seguinte orientação: a necessidade do momento, ou seja, o que nós precisamos agora. O que agora se necessita para a edificação de nossas igrejas é do aprazível trabalho de obreiros sábios para discernir e desenvolver talentos na igreja. Talentos que possam ser preparados para o uso do mestre. Devia existir um plano bem organizado para o emprego de obreiros que fosse a todas as igrejas, grandes ou pequenas, para instruir os membros para trabalhar para a edificação da igreja. E também a favor dos incrédulos. Instrução e educação é que são necessárias. Os que estão empenhados em visitar as igrejas devem ensinar os irmãos e as irmãs um método prático de fazer o trabalho missionário. Deus espera que sua igreja discipline e prepare seus membros para a obra de iluminar o mundo. Deve prover instrução que leve centenas de pessoas a entregar aos banqueiros os seus valiosos talentos. Pelo uso desses talentos, revelarão homens que estão capacitados para ocupar posições de confiança e influência e manter princípios puros e incontaminados. Parecem assim muito bem para o mestre. Cada obreiro deve ser conscientemente eficiente. Então, em sentido elevado e amplo, pode ele apresentar a verdade tal qual é em Jesus. Não deve haver demora nesse bem planejado esforço de educar os membros da igreja. O maior auxílio que se pode prestar ao nosso povo é ensiná-lo a trabalhar para Deus e a nele confiar, e não nos pastores. É evidente que todos os sermões pregados não produziriam grande colheita de obreiros abnegados. Deve considerar-se que este assunto envolve os mais graves resultados. Está em jogo o nosso destino eterno. As igrejas estão definhando, porque os seus talentos não foram empregados para difundir a luz. Deve ser dadas instruções cuidadosas, que serão como lições do mestre para que todos utilizem essa luz. Tem havido demasiado sermonear para o povo, mas têm eles sido ensinados a trabalhar por aqueles a quem Cristo morreu? Tem se delineado um ramo de trabalho, colocando antes ele de tal modo que cada qual veja a necessidade de tomar parte na obra? É pela educação e pela prática que as pessoas devem ser habilitadas a fazer a qualquer emergência que possa surgir. É necessário o sábio planejar para colocar cada qual em sua devida esfera, a fim de que possa obter uma experiência que habilite a assumir responsabilidades. Então, esse primeiro tópico tem algumas coisas importantes para a gente avaliar. A primeira coisa importante é que nós estamos passando por um momento de grande necessidade. E essa grande necessidade é a gente colocar os nossos talentos na mão do Mestre para mostrar Cristo Jesus a todos os seres humanos.
E outra coisa que mostra claramente que nós estamos definhando espiritualmente. Já perceberam que tem igrejas fechando? Já perceberam que tem igrejas que uma pessoa faz tudo? Já perceberam que tem igrejas com números bem pequenos? Já perceberam que os sermões ele já não faz impacto na nossa vida? E já perceberam que nós estamos enterrando, jogando fora, desculpa a expressão, os nossos talentos? E o serviço cristão é muito claro que nós estamos vivendo uma abundância, nós estamos vivendo assim uma avalanche, nós estamos vivendo assim, sobejando sermões. E em contrapartida, nós estamos vivendo uma miséria espiritual e uma fome que está acabando com nossa vida espiritual com relação ao trabalho, em relação ao serviço para Cristo Jesus. Nós já percebemos que nós estamos mais reclamando, nós estamos mais angustiados, nós estamos mais preocupados, nós estamos mais entretidos, nós estamos mais ocupados com tudo aquilo que não é o que Cristo quer para nós, o que Deus quer para nós. Queridos, dentro da igreja, nós conseguimos observar, entre nas suas igrejas, olhem isso, existem 3 classes. Uma classe muito pequena é a classe que trabalha e se sobrecarrega. Por que se sobrecarrega? Porque a segunda e a terceira classe, elas não trabalham. Qual é a segunda classe? É aquela classe que vai à igreja só para assistir os sermões. Só para assistir os sermões. E a terceira classe é aquela classe, geralmente aquela que fica lá no fundo da igreja. Aquela que não quer comprometimento, aquela que nem nos sermões presta atenção, aquela que está ali participando de conferências, de festas, de almoços, mas não toma uma decisão de um batismo, não toma uma decisão de colocar o pé na água, não toma uma decisão, conforme a leitura que eu fiz, de aprender. E tem algo mais importante ainda. Os nossos obreiros, eles têm que ensinar, trabalhar, educar, para que essas pessoas se tornem também aptas ao trabalho. E essas pessoas, para se tornar aptas ao trabalho, têm que depositar sua confiança em Cristo Jesus. E muitos depositam sua confiança no pastor. E aí causa uma situação complicada. Por quê? Porque coloca a confiança no pastor, o pastor tem várias atividades, e essa pessoa acaba desistindo. Por quê? Porque espera que o pastor desenvolva o seu talento. Queridos irmãos, tem outra coisa muito importante aqui que diz assim, olha, muitos teriam boa vontade de trabalhar se lhe ensinasse a começar. Necessito de ser instruídos e animados. Toda a igreja deve ser uma escola missionária para os obreiros cristãos. Seus membros devem ser instruídos em estudo bíblico e dirigir e ensinar classe na escola sabatina, de maneira a auxiliar os pobres e cuidar do doente e a trabalhar pelos conversos. Deve haver curso de saúde e arte da culinária, e classe em vários ramos de serviço do auxílio cristão. Não somente deve haver ensino, mas trabalho real, sob a direção de estrutura experiente, que os mestres vão à frente no trabalho entre o povo, e outros, unidos a eles, aprenderão o seu exemplo. Exemplo vale mais do que muitos preceitos. Para educar o povo nos princípios da reforma de saúde, é misto que se façam maiores esforços. Não importa fundar escolas culinárias para instruir o povo. Cada igreja nossa, ou a sua totalidade, não são todas, mas ela tem uma cozinha, e hoje as igrejas que estão sendo construídas são muito bem
construídas com espaços na área da cozinha, com utensílios muito bons, utensílios industriais. Mas, infelizmente, essas igrejas construíram um bom local para se dar uma aula de culinária, um curso de culinária, mas estão abandonadas. Não sei se vocês já perceberam isso. Por que abandonadas? Porque os membros, aqueles que têm o talento da cozinha, não estão tomando atitudes de aproveitar aquela bênção que foi dada. É uma bênção, irmão. Ter uma cozinha preparada para dar um treinamento, fazer o curso culinário. E o Serviço Cristão fala duas coisas: culinária e saúde. E é importante frisar que o mundo tem, eu creio que está escrito também essa palavra que eu vou falar, mundo dos testemunhos. O mundo ensinará aos cristãos a reforma de saúde. O mundo está clamando por uma alimentação saudável. E quem detém o talento, o poder do conhecimento, somos nós. Os restaurantes veganos e vegetarianos estão tomados de gente, e aqueles que praticam essa culinária não têm o conhecimento técnico que nós temos. E às vezes eles fazem ali, um dia desse eu estive aqui no restaurante, além do saudável que eles chamam, tinha o carne, né? As pessoas estão indo para lá e ela mistura saudável com carne e todo mundo diz que é saudável. Mas aqui diz que em todo lugar onde há uma igreja, deve ser dadas instruções quanto ao preparo de alimentos simples e saudáveis, para o uso dos que desejam viver segundo os princípios de saúde. E os membros da igreja devem comunicar ao povo da vizinhança a luz que recebe acerca desse assunto. Quem tem a luz sobre uma culinária saudável? Nós. Somos nós que temos essa luz. Nós precisamos, diz para nós, obreiros evangélicos, que quantos obreiros úteis e honrados na causa de Deus têm recebido preparo entre os humildes deveres das mais modestas posições da vida? Quantos? Diz que Moisés ia ser rei no Egito. Moisés ia ser governante no Egito. Moisés ia ser uma liderança suprema dentro do Egito. Mas somente depois dele passar 40 anos como um fiel pastor, é que realmente ele foi preparado, ele foi habilitado para liderar o povo de Deus. Então, isso quer dizer para nós o seguinte: nós devemos equilibrar as coisas e parar de pensar somente em pregação e em comida. Porque nós temos feito muitas festas pregando a mensagem e comendo, pregando a mensagem e comendo, pregando a mensagem e comendo, e nós não estamos instruindo. E Moisés relata que ele, como fiel pastor, a ele foi habilitado. Ou seja, ele foi instruído. Ele foi preparado no deserto. E nós precisamos ser instruídos para que possamos sair com o mesmo poder que Moisés saiu para ser ferramenta nas mãos de Deus. Quando homens promissores e hábeis se convertiam, como no caso de Timóteo, Paulo e Barnabé, procuravam zelosamente mostrar a necessidade de trabalhar na vinha. Estuda a história de Paulo com dedicação, com oração, com compromisso, e verifica que Paulo, e dá você observar nas cartas, que Paulo, o que ele fazia? Paulo, ele ia para um território, ali ele instruía as pessoas, ou seja, ele conhecia alguém ali, já pregava a mensagem, e aí instruía, e essa mensagem, através dessa habilitação de um irmão, ela ia crescendo até o ponto de fechar, de construir uma igreja. E ali naquela igreja, Paulo instruía, e até depois de sair, ele continuava mandando cartas.
instrução para a igreja, como trabalhar. Depois eles partiam, e diz aqui para nós assim, e quando os apóstolos partiam para outro lugar, a fé daqueles homens não vacilava, ainda aumentava. Haviam sido fielmente instruídos no caminho do Senhor e se lhe ensinaram como trabalhar abnegadamente, fervorosamente, perseverantemente pela salvação de seus semelhantes. Então a igreja, ela crescia e ele não estava lá. Por quê? Porque ele já tinha instruído a igreja a trabalhar. Infelizmente, hoje, em alguns lugares, nós vemos igrejas fechando, porque as pessoas vão embora, diz que ali não tem, a mensagem foi dada e ali não tem ninguém que vá, né, participar da nossa fé. Será que tem cantos nesse planeta que não tem ninguém? Será que tem cantos nesse planeta que cidades inteiras são pagãs? Não, irmãos, são não. Será que nesse planeta tem cidades inteiras que não aceitam Jesus Cristo como Salvador pessoal? Não, irmão, tem. Pode ter certeza disso. Onde está o erro? Porque nós queremos apenas fazer pregações no púlpito. A gente não quer trabalhar. E muitas vezes nós sobrecarregamos pastores e obreiros que eles não têm tempo nem de instruir, porque há reclamação por todo lado. O pastor não me visita, esse obreiro é preguiçoso. É o que se comenta, é o que se ouve. Mas nós só olhamos para a vida deles, nós não olhamos para nossas vidas. Queridos, ao estabelecer essa igreja, deve lhe apresentar o fato de que é mesmo dentre elas que hão de sair o que deve levar a verdade a outros. E levantar novas igrejas, porque todos devem trabalhar, cultivar o máximo possível dos talentos que Deus lhe deu, exercitar a mente para empenhar o serviço de seu Senhor. Então, diz para nós, conselho aos professores, pais e estudantes, que os movimentos missionários estão sendo continuamente embaraçados por falta de obreiros com devida espécie de espírito, obreiros devotados e piedosos, que representem devidamente a nossa fé. Muitos há que devem tornar-se missionários, mas que não entram nunca no campo, porque estão ao seu lado na igreja ou em nossos colégios, pessoas que não se preocupam a trabalhar com eles, expondo diante de seus olhos exigências que Deus conta essa faculdade. E o que é pior, não oram com eles, não oram por eles, e nem oram por si mesmos. Todo o trabalho de Deus passa por uma oração. E as pessoas acham fardo a oração. E o que é uma oração? Você chegar diante do Pai e dizer, muito obrigado por tudo que tu tem feito na minha vida. Agora eu te coloco nas tuas mãos. Me ajuda a descobrir o meu talento, me ajuda a desenvolver. Me habilite através do teu Santo Espírito. Oração é conversar, oração é trocar ideias com todo respeito ao nosso Criador. Oração é colocar o planejamento e esperar que o Espírito Santo mostre para nós se o planejamento está correto. Nós queremos fazer da nossa forma, sem buscar o auxílio de Deus. Queridos, grande cuidado deve ser na escolha de oficiais para as igrejas novas. Que estes sejam homens e mulheres inteiramente convertidos. Escolha os mais habilitados para instruir, aqueles que sejam capazes de servir, tanto pela palavra como pelos atos. Existe uma profunda necessidade de trabalho em todos os ramos. Nós estamos partindo para um final de mais um ano. Logo mais, eu não sei se alguns lugares já, mas logo mais começa a organização das igrejas. E aí, a primeira coisa que se ouve, se coloca ali, antes de se fazer uma votação, antes de se fazer uma reunião com a comissão, antes de até de chegar na igreja. Olha, por exemplo, a nossa organização aqui vai ser dia 13 de dezembro, já está marcado. Então, antes do dia 13 de dezembro, meus queridos,
já tem pessoas dizendo, eu não quero participar. Não coloque o meu nome para cargo nenhum. Queridos, se o meu nome foi ventilado para cargo, isso quer dizer que nós temos talentos. Isso quer dizer que nós somos ferramentas úteis. Isso quer dizer que nós temos o privilégio de trabalhar para Jesus. Mas as pessoas dizem, não coloquem lá meu nome porque eu não quero pegar cargo. Então, se o teu nome foi ventilado, foi escolhido por Deus para ajudar nessa organização e ajudar nessa expansão, nessa proclamação da volta de Jesus. E muitos dizem assim, olha, não, porque eu tenho compromisso, eu viajo muito, eu tenho compromisso com o meu negócio, eu tenho compromisso com o meu trabalho, eu tenho compromisso com a minha família, eu tenho compromisso com o meu divertimento, eu tenho vários compromissos, não tenho tempo para a igreja. É muito triste isso, muito triste. E a igreja, ela não pode parar, ela não pode fechar. E aí, quando alguém assume, se coloca à disposição, tem que assumir 3 cargos, no mínimo. E desses 3 cargos, ele não vai fazer nada, porque não consegue trabalhar 3 cargos, eu tenho isso na minha mente. E aí, sabe o que acontece? Ele vai trabalhar um e o outro vai ficar faltando. Aí o camarada pega, eu sou diretor de família e eu sou diretor de obra missionária. Para fazer obra missionária, a família ele não vai cuidar. Ou ele vai cuidar de família, ou ele vai cuidar de obra missionária. E o que acontece? Aí quando tu olha para dentro da igreja, tem talento de sobra. E uma outra coisa que é muito importante, as comissões da igreja, infelizmente, são comissões fracas. No passado se criou um perfil que a comissão era para cortar gente, só para isso. E aí ocorre o seguinte, com o passar dos anos, as pessoas não queriam mais, porque não queriam ter desconforto com o irmão que foi cortado. Aí agora, as comissões não tomam decisão de nada, e muitas vezes os membros da comissão nem aparecem. Desse aí chamei 2 para conversar. Irmão, isso aqui é coisa séria, não é brincadeira. A gente tem que trabalhar com seriedade. E comissão não é para cortar gente, não. Comissão é para fazer planejamento do crescimento da igreja. Aí as comissões só se reúnem para cortar gente. Não é para isso. Comissão é para ver como a igreja está se portando diante de Deus no crescimento nessa graça maravilhosa e como ela está levando essa mensagem. Não está errado aqui, embora melhor aqui. Olha, faltar isso aqui, se a gente buscar isso aqui, vai melhor. É isso. Queridos irmãos, e diz aqui que existe uma profunda necessidade. A palavra de Jesus diz para nós assim, olha, os membros da igreja precisam trabalhar, devem educar a si mesmo, esforçando-se por atingir a elevada norma que lhe é proposta. Para isso, o Senhor os auxiliará, e se eles cooperarem com Ele. Ou seja, todos nós temos que trabalhar. Eu tenho certeza que tem gente preguiçosa dentro da igreja. Desculpa a expressão, desculpa a palavra. Aí, tem um pastor pentecostal que uma vez ele falou uma coisa e foi um escândalo. Ele disse assim, quem não trabalha não come. Então é o seguinte, na minha igreja, só entra para assistir o culto quem trabalha. Não me interessa para mim se é batizado ou não, só entra para assistir o culto quem trabalha. Quem não trabalha não assiste o culto da minha igreja. Rapaz, homem de coragem. Isso foi corajoso, eu escutei o vídeo dele. E diz aqui assim para nós, olha, não devemos perder oportunidade alguma de prepararmos intelectualmente para a obra de Deus. Uma vez o pastor de Marabilha, o presidente da ASPAR, estava na minha casa, e eu conversando sobre o meu filho e tal, aí sobre os 2 filhos, ele trocou ideia sobre família, filhos e tal. E eu tenho um filho que está aí na obra, aí eu disse assim para o pastor Edmar, mas o outro filho, ele não quis, ele ia fazer escola missionária, não quis.
não deu certo. Então, ele entrou na faculdade de engenharia. Ele olhou para mim e disse assim, e eu falei assim, né, talvez que ele percebeu, talvez seja uma realidade, eu queria os dois fazendo uma escola. E aí eu falei, o outro não quis, assim, não deu certo. Ele disse assim mesmo, foi fazer faculdade de engenharia. Ele disse, nós precisamos de engenheiros, nós precisamos de médicos, nós precisamos de advogados. Queridos irmãos, palavra de Jesus, não devemos perder oportunidade alguma de prepararmos intelectualmente para a obra de Deus. No passado não podia fazer escola, não podia estudar, porque, e se falar em faculdade era pior ainda. Não podia. Né? Por quê? Porque é a oficina de Satanás. Aí aquele irmãozinho lá, leigo, não tinha condição de sentar diante de um gestor de uma empresa grande, porque não tinha capacidade intelectual para isso. Você pode dizer, mas Cristo habilita? Habilita, sim, com certeza, o Espírito Santo habilita. Mas só que o mundo olha de forma diferente, e nós precisamos entender isso. O mundo, ele olha para ti, se tu não tiver capacidade intelectual, ele não te dá atenção. E você precisa ter capacidade intelectual para dizer, para logo dar logo impacto na mente desse mundano. Ó, eu consigo conversar contigo na mesma linha de raciocínio sua. Só que quando você abre a palavra, ele entende no final que a tua linha de raciocínio é muito maior do que a dele. Porque a mente dele foi a mente humana. E aqueles que se dedicam à obra de Deus e oram para que o Espírito Santo use, a mente ela é mais elevada. Nós temos que instruir. Diz para nós que o Senhor deseja que obtenhamos toda a instrução possível, com o objetivo em vista de partilhar com outros o nosso conhecimento. Ninguém pode saber onde, nem como será chamado para labutar ou falar para Deus. Somente o nosso Pai Celeste vê o que pode fazer do homem. Há sempre nós possibilidade que nossa fraca fé não discerne. Nossa mente deve estar tão destrada que, se necessário, possamos expor a verdade na palavra de Deus perante as mais altas autoridades terrenas, de maneira tal que glorifique o seu nome. Eu sempre fiz uma pergunta para mim na área da comportagem. Por que um comportor não consegue dar uma oferta, são poucos, mas deveria ser todos, dar uma oferta a um médico? Porque o que está dentro dos livros de saúde da nossa editora é muito mais precioso, muito mais valioso e muito mais esclarecedor de qualquer faculdade. E um livro desse na mão do médico, esse médico vai ser um canal de bênção na vida dos pacientes. Não consegue. Diz aqui a palavra de Deus, que nós temos que ser, nossa mente deve estar tão destrada que é necessário possamos expor a verdade da palavra de Deus perante as mais altas autoridades terrenas de maneira tal que glorifique o seu nome. Quem tem estado a preparar-se para sair a trabalhar em sua vinha? Deus não se agrada com novatos, ele deseja que façamos o melhor e mais elevado uso possível dos talentos que não concedeu. Ou seja, Deus não aceita que a gente pegue uma pessoa que chegou na igreja agora, ou uma pessoa que está ali, que não pegou instrução, e diz assim, olha, irmãos, nós estamos convocando todo mundo para sábado à tarde fazer um trabalho missionário lá na praça tal. Aí vai aquele irmão interessado, vai aquele novato, nunca pegou instrução. Na praça tem pessoas de vários tipos, e tem pessoas que fazem perguntas. Eu disse, fomos fazer aqui um louvor numa rodoviária, fizeram perguntas para mim, eles perguntam, e se aquela pessoa não souber, perdeu essa oportunidade. Aonde é que está a negligência? Nos líderes. Quem é os líderes? É só o pastor e obreiro? Não. Eu e você. A senhora White, ela teve um sonho. Nesse sonho, alguém entregava para ela panos brancos para ela fazer vestidos. Vestido de vários tamanhos para muitas pessoas. E ela avaliou as pessoas que vão receber esse vestido. E ela viu pessoas
e ela olhou uma pessoa incapacitada para receber. A pessoa era desarrumada, a pessoa não era higiênica, a pessoa não tinha capacidade intelectual, e ela achava que ia ser um desperdício entregar algo tão bonito para essa pessoa. Aí o dono do tecido e o que contratou ela diz assim, ela faz essa observação e diz assim: não interessa para você se a pessoa tem ou não capacidade de receber, ou se vai se desgastar, ou se não vai ser usado, ou se... Não interessa isso para você. Faça os vestidos. O que você não sabe, o que vai ser, o que vai acontecer com esta pessoa a receber esse vestido. Ou seja, aquele sonho mostrou para ela que nós não devemos fazer acepção de pessoas, mas trabalhar para as pessoas. E, infelizmente, algumas lideranças olham de forma diferente para aquele irmão que é iletrado, ou para aquele irmãozinho que é pobrezinho, para aquele irmãozinho que não apresenta capacidade para um trabalho, ou para exercer uma função dentro da igreja. Existe muito isso, e isso se chama preconceito. Existe muito, pode observar. A gente não dá valor, porque aquele ali é pobrezinho, a gente vê que é humilde e tal, né? Não dá valor. Nós temos que olhar a igreja de uma forma completa, independente se aquela pessoa tem um poder aquisitivo melhor ou não. Eu pedi para vocês abrirem as vossas Bíblias, Mateus capítulo 5, versículo 14. Por favor, acompanhem comigo, aqueles que pegaram as suas Bíblias, eu vou ler pausadamente, do capítulo 14 até o capítulo 16. Mateus 5, 14. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Nem se acende uma lamparina para colocá-lo debaixo de um cesto, mas no lugar adequado, onde ilumina bem a todos que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que sejam as boas obras, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está no céu. Amém. Queridos irmãos, eu fui pesquisar sobre os montes. Quando esse texto diz assim que nós não podemos... Ninguém deixa de enxergar uma cidade no monte. Eu fui buscar saber o monte. Então, o monte, ele é destacado. Montes, montanhas são destacados. Eles vivem lá no alto. Nós precisamos viver no alto desse mundo, emanando essa luz que vem de Cristo. E aí, uma das informações, né, do significado, trouxe para a nossa palma da mão. Você está vendo esses traços que tem na palma de nossas mãos? Primeiro, se a gente colocar a mão assim do lado, eu não sei se dá para vocês ver, mas eu vou deixar assim. Aqui é o monte, aqui está mais uma cava. Aqui nos dedos são montes, aí vem as cavas. Então, nós temos 5 montes, e esse monte é maior. Aqui tem outro monte, a cava também aqui. E bem aqui, na minha mão, e eu creio que na mão de vocês também, tem um formato de um M. Tá vendo? Formato de um M. Olha na mão de vocês. Então, esse formato de um M, ele tem uma ligação, quando você estuda, que mostra que quem tem esse formato na palma da mão é um líder e tem uma conexão espiritual com Deus. Todos vocês, todos nós temos isso. Uma conexão especial com Deus. E quando você vai para a Bíblia, ela mostra que todas as nossas vitórias têm a mão de Deus. Todas as nossas vitórias têm a mão de Deus. Traz de Gênesis a Apocalipse. Deus está com a sua mão forte, poderosa, levando o seu povo avante. E ele colocou isso na palma da nossa mão. E quando você vai para o Inário, e no 94, Monte do Calvário, lá dizendo assim, ó, lá no monte além, eis a rude cruz, onde alguém está em aflição, é o meu Senhor, que dos céus desceu, para conceder-me salvação. Monte,
Monte do Calvário. Então, Deus, no monte, ele mostrou o sacrifício expiatório de Jesus, para que todos nós sejamos salvos e para que todos nós vivam eternamente. Queridos, meu apelo essa manhã, não deixamos de morrer sem entender a conexão que nós temos com Deus. Por bondade. Você passa por aflição, você passa por angústia, você passa por provação, você passa por dor, você passa por choro. Todos nós passamos. Os discípulos passaram e vão passar. Eu recebi uma notícia triste. 300 meninas na África, 300 meninas na Angola, foram raptadas de uma escola cristã. 300 meninas. E aí eu fico enfiado nos meus problemas, que não é para me ficar enfiado, é para me olhar o talento que Deus me deu. Os problemas, ele resolve. Então, a nossa mente tem que ser uma mente positiva, direcionada para Cristo, para obedecer aquilo que Ele quer. Eu desejo para você, eu desejo para mim, eu desejo para nossas famílias, eu desejo para essa conexão que nós temos na madrugada em oração, que nós olharmos para Cristo, para a cruz, e sinta a responsabilidade do avanço da obra. Não deixe que Satanás pegue a tua mente e enfie no problema, porque isso é arte dele. Não chora, enxuga a tua lágrima, levanta a tua cabeça e olha para Cristo, e vamos avante, porque Ele resolve o resto. É o meu desejo nessa manhã, em nome de Jesus. Amém.